Programa ADV Jus. Oferecimento M2 Gestão de Condomínios e Serviços. www.m2gestão.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa. Como sempre, começo agradecendo a você que me acompanha sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. E olha, já começo te pedindo, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet, combinado? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV Especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, ADV Consumidor, Agenda Jurídica, Marketing Jurídico, ADV Jus Entrevista e Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, como sempre, com uma notícia jurídica e eu diria que até pitoresca. Olha só aqui, ó, mantida a indenização a bancário que não foi convidado para a festa de veteranos. Aí se a moda pega, né? A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, rejeitou um recurso de um empregado, né, de uma instituição bancária que pretendia aumentar o valor da indenização de R$5.000 que ele já havia ganho na primeira instância por não ter sido convidado para a cerimônia de premiação dos profissionais de 30 anos de casa. Por maioria de votos, o colegiado entendeu, né, adequado ser o valor mesmo de R$5.000 fixados na instância regional. O colegiado entendeu ser de bom tamanho. Como eu disse, se a moda pega, hein? Continuamos com o nosso ADV Jus TV. Agora nós vamos falar de ADV Especial, Administração e Tecnologia Jurídica. Veja só que assunto interessante abordado pelo Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre os desafios da parametrização de robôs no Poder Judiciário. Não se pode negar que as inovações tecnológicas trouxeram inúmeras vantagens e praticidades, alterando não somente as relações de consumo, mas também os relacionamentos e a forma como nos expomos cotidianamente e principalmente perante as redes sociais. Isso porque, segundo o italiano Stefano Rodotà, estamos inseridos na sociedade de classificação ou sociedade de vigilância, no sentido de que somos vigiados e classificados a todo instante, em cada clique e em cada curtida. Expressões até ontem consideradas indigestas tornaram-se pauta de acaloradas discussões em reuniões de conselhos, governança corporativa, planejamento estratégico, marketing de resultados, tais quais inteligência artificial, Internet das coisas, algoritmo e outras mais. Há muito para se falar e pensar acerca dos avanços tecnológicos e da ética que deveria estar intrínseca a este universo onde o homem encontra-se completamente envolvido pelo espetáculo de suas próprias criações e descobertas. Em muitos dos casos, mais do que se questionar se alguém deveria ter criado aquele produto, pergunta-se agora se o mesmo deve ser utilizado e em que medida. E neste contexto de muitas dúvidas quanto à adequada utilização de cada novidade criada e seus limites éticos, saber se a parametrização dos robôs utilizados para a realização de alguns procedimentos repetitivos de atos do Poder Judiciário estão regulados de modo a conseguir identificar e proferir noções de justo, injusto, bem e mal, se torna um gigantesco desafio. Isto porque, por trás das parametrizações estão os seres humanos, que por sua vez carregam anseios, interesses, dogmas, heranças culturais, valores, tradições e crenças. Enfim, tomar uma decisão nem sempre é fácil para o ser humano. Imaginemos para uma criação parametrizada. Se por um lado existem questões que são simples de resolver, por outro, existem as que, com seus prós e contras, tornam-se verdadeiros dilemas. Enfim, tomar uma decisão nem sempre é fácil para o ser humano. Imaginemos para uma criação parametrizada. Se por um lado existem questões que são simples de resolver, por outro, existem as que,
com seus prós e contras, tornam-se verdadeiros dilemas. Finalizo citando o excelentíssimo presidente ministro Luiz Fux, em seu discurso de posse, no último 10 de setembro, sobre o tema. Julgar muito não significa necessariamente julgar bem. Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica. Ok, muito obrigado, doutor. Agora o momento é de conferirmos a estante jurídica aqui do ADVJus TV. Veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, devidamente atualizada. Autoria Fernando Augusto de Vita Borges Salles, editora Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, estante jurídica. Agora, o momento do desafio do programa, vocabulário jurídico. O que significa culpa consciente? Culpa consciente, isso mesmo. Respostinha, para quem não sabe, no intervalinho, que é já já, ok? Sequência do nosso programa, agora é o momento de ouvirmos, melhor dizendo, sobre direito ambiental. Uma abordagem especialíssima de um tema muito atual. A competência do Dr. Fabrício Martins Pereira, como eu disse, direito ambiental. Veja. Olá, amigos do ADVJus Especial. Trago hoje algumas atualidades em direito ambiental e nós vamos tratar um pouquinho sobre as questões municipais. Época de eleição, nós temos muitas promessas de governantes que dizem que solucionarão todos os problemas dos municípios e transformarão as cidades em cidades de primeiro mundo. Muito bem. É comum vermos obras que antecedem as eleições. Obras que nem sempre ou quase nunca contemplam no seu projeto as questões ambientais, a atenção ao trato ambiental. Nós tivemos a oportunidade de participar uma certa vez, junto ao governo estadual, da construção da política ambiental das obras dos transportes e infraestrutura no estado de São Paulo. Foi uma preocupação na época do secretário adjunto que, na verdade, todo governante deveria ter para si, que é se criar uma política ambiental das obras públicas que, na concepção de toda e qualquer obra, aqueles parâmetros, aqueles critérios deveriam ser observados. Isso facilitaria a compreensão do munícipe com relação à real proteção e cuidado aos tratos ambientais de todas as obras. A exemplo da nossa cidade, que nós estamos com várias obras em andamento, Ribeirão Preto, na verdade, foi transformado num canteiro de obras. Obras mais antigas que foram aceleradas, obras novas que foram aceleradas. Obras estas que quase nunca nós percebemos um trato especial, detalhado, cuidadoso com as questões que envolvem a proteção do meio ambiente. Nós temos, por exemplo, obra em avenida, onde foram suplantadas 50 árvores, com a promessa do governo municipal de fazer uma compensação através do plantio de 300 mudas. Isso é suficiente para nós termos o meio ambiente devidamente protegido? Vejam que nós, advogados e também outros técnicos que atuam na área ambiental, poderíamos estar colaborando para uma política ambiental das obras públicas, mas infelizmente por parte do governo, por parte da municipalidade, não há margem nenhuma de espaço. Espero ver os colegas novamente aqui no ADVJus Especial. Aguardem o nosso próximo programa. Ok, muito obrigado, doutor. Agora aquele momentinho do recado para o consumidor. Ó, você tem direito de pedir com relação à conta salário. Sabe o que? É isso aqui, ó. Os bancos são obrigados a transferir gratuitamente o dinheiro da conta salário para o banco da escolha do trabalhador sem cobrança de tarifa. Às vezes existe uma instituição bancária
que ganhou ou ganha a preferência de um determinado trabalhador. E às vezes algumas dificuldades existem por causa do depósito ter sido feito em outra instituição bancária, mas o direito está aí. E como você já sabe, aqui eu sempre digo, teve dificuldade, não conseguiu, o banco não quer fazer? Procure sempre o seu advogado de confiança, ok? Agora um momentinho da agenda jurídica aqui do nosso programa. Olha só, tem muita gente que quer saber, tá louquinho, né? Que chega aí logo essa data, né? Recesso do Judiciário, quando começa? A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou provimento que regula em definitivo o período de recesso judiciário aqui do Judiciário Paulista no final do ano, que começa dia 20 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro. Podia ser até, quem sabe, até do dia 20, né? É só uma brincadeira, gente. Portanto, reiterando, né, do dia 20 de dezembro até 6 de janeiro, tribunais e fóruns em recesso. Evidentemente que algum tipo de processo vai sim ter o plantão competente lá. Todo mundo vai ficar feliz no final, ok? Agora o momento aqui no ADVJus TV é do nosso intervalo, mas eu já falo para você, é curtinho e não saia daí, porque a gente tem sim uma entrevista muito interessante, de um assunto muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. M2 Gestão de Condomínios e Serviços. Inove. Transforme. www.m2gestão.com.br. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa culpa consciente? A culpa consciente ocorre quando o agente, prevendo o resultado e não o desejado, age de modo a ensejá-lo. Não se confunde com o dolo eventual. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. Agora o momento azul aqui em nosso programa, abrindo esse segundo bloco, é justamente o marketing jurídico. Eu peço tanto para meus colegas advogados, advogadas, levem muito a sério esse item, que é muito importante. E, inclusive, aqui a gente tem o ADVJus, né, uma equipe competentíssima que está prestando um excelente serviço de transmissões ao vivo. Também a elaboração, né, a gravação e edição de vídeos, aulas. Entre em contato, faça um orçamento conosco aqui no ADVJus, tenho certeza que você vai ficar, sim, bem servido. Agora, se você prefere o marketing jurídico de imagem com conteúdo, vem para cá para o ADV Especial. Consulte um dos nossos 10 ou 12 colegas aí que já estão de uma maneira perene participando aqui do ADV Especial. É muito importante, tenho certeza que você vai ganhar aí um up em sua atividade advocatícia. ADV Especial, caminho 100% certo, ok? Agora chegamos no momento da entrevista do ADVJus TV. Uma entrevista que gravamos online, mas o assunto muito interessante que fizemos com o nosso colega advogado, Dr. Jean Carlos Nogueira. Nós falamos a respeito de consultoria e planejamento patrimonial. Confira. Doutor, apesar da importância, né, da importância do planejamento patrimonial, nós podemos dizer que atualmente ainda poucas pessoas, né, se lembram, né, que é importante, que já deveria ter procurado, né, alguém para fazer o planejamento patrimonial, ou todo mundo procura? Acho que não, né? Marco, antes esse assunto era um pouco relutante pelo dono do patrimônio, né? Geralmente hoje a gente está falando de uma pessoa em torno de 40, no máximo 60 anos de idade, para poder procurar um trabalho desse. Mas a pandemia acelerou bastante. Sim. O que eu falo que sempre eu brinco, né? Quando eu começo, para ontem, eu acho que você sempre tem que pensar que a vida é efêmera, é uma situação complicada, que os brasileiros não gostam de tocar nesse assunto,
mas é de extrema importância ser debatido isso. Com quem vai ficar meus bens, quando envolve empresas, né? Qual a forma de passagem desses bens para a geração futura. É certo. Doutor, agora sim, né, a gente falar de a pessoa, né, que se interessar, e nesse caso, pessoa também física ou jurídica, evidentemente que a pessoa jurídica tem o seu representante legal, né, que ela se interessa ali pelo planejamento social, por esse serviço tão importante. Além dele procurar um profissional especializado, doutor, o que ele deve inicialmente fazer, ou com o que ele deve se preocupar inicialmente? O primeiro de tudo, a gente faz uma entrevista, né, onde aborda os aspectos subjetivos da pessoa mesmo, para entender qual é a vontade dela. Certo. E ao invés de deixar tudo para os herdeiros, brigar, ao final, ele consegue, assim, em vida mesmo, fazer diversos mecanismos, seja uma partilha em vida, seja instituição de usufruto, a criação de uma holding, mas a primeira análise também, e que poucas pessoas se atentam, é a regularidade do patrimônio. Às vezes, quando você vai fazer um planejamento, existe imóvel que sequer foi passado para o nome da pessoa. Então, essa adequação é muito importante na fase inicial. Agora, o que eu te pergunto também é assim, muitos alegam, né, que existem dificuldades, muitos colegas, inclusive colegas nossos, né, que falam aí que, às vezes, eles faziam parte de uma determinada família, né, que aquela família tem aquela empresa familiar, e justamente nesse caso aí, as implicações e as dificuldades são maiores. Acho que depende um pouco também da quantidade familiar, né, doutor? Exato, eu acho que tudo é a questão da cultura, Marcos. Dentro de uma empresa familiar, onde nós vamos verificar as 3 esferas, né, patrimônio, família, a gente tem que analisar o contexto de uma governança mínima dentro dessa empresa. Então, se a gente existe ainda, as informações são postas à mesa, isso cria uma certa liberdade entre as pessoas que estão lá dentro, né, o ente familiar, para conseguir dar o passo inicial no planejamento. É um trabalho mais delicado, exige várias reuniões, geralmente um planejamento envolvendo empresa familiar. A gente acaba fazendo uma reunião a cada 15 dias dentro da empresa para criar essa governança mínima, seja de forma de divisão de dividendos, administração da empresa, o controle, o conselho, protocolo familiar, acordo de sócio, enfim, é muito assunto para ser abordado. São matérias interdisciplinares que se complementam e tem que ser analisado caso a caso. Doutor, agora, às vezes algumas pessoas imaginam, né? Fala assim, não, olha, eu não vou, não, eu, apesar de querer, achar muito bom, mas ele precisa muito documento, isso é muito, muito difícil arrumar, né? Agora, do ponto de vista do profissional da advocacia, que é o seu caso, essa é realmente, assim, uma tarefa bastante trabalhosa, isso realmente demanda, assim, uma dedicação, um trabalho mais, vamos dizer assim, direcionado mesmo, é difícil mesmo, doutor? Não, eu não digo difícil. A dedicação do operador do direito é estudar, porque um planejamento patrimonial, sucessório, ele envolve diversas áreas do direito. Tributário, contrato, sucessão, família. Então, é um trabalho conjunto. Aqui no escritório, nós temos trabalhado com parcerias que desenvolvem a parte fiscal, para que a gente possa realmente oferecer aí a tomada de decisão correta. Porque depende em questão, muitas às vezes fica a questão pelo custo. Mas quando você fala que hoje nós temos o imposto de causa-morte de 4%, além de honorários advocatícios, e com uma PL aí para ser votada que é aumentar quase 8% esse imposto, às vezes faz muito sentido para quem tem um patrimônio até pequeno. Já fazer, seja uma simples doação de um imóvel, talvez, seja instituição de usufruto, ou seja, elaboração realmente de uma holding patrimonial, onde esses imóveis serão incorporados na holding. A gente tem feito muita questão do planejamento na esfera agrária, né? Então, a criação das holdings rurais, que a gente tem chamado de holding rural, mas exige realmente uma dedicação de estudo, e digo assim, estudo contínuo. Certo. É uma dedicação, né, doutor? Doutor, agora a senhora já citou até agora mesmo aí a questão
desse infortúnio sanitário que a gente passou, que esperamos aí, apesar de últimas notícias trazerem uma certa preocupação, nós esperamos que o pior já tenha ficado para trás, né? E justamente teve muitas pessoas que na dificuldade surgiram oportunidades e apareceram aí alguns empresários emergentes, né? No ramo de alimentação, né? De iFood principalmente. Jovens empresários, vamos até assim dizer. Você acha que esse também já é um perfil que ele pensa ou que ele ainda é verde e ele vai chegar ainda nessa expectativa, doutor? Não, planejamento hoje patrimonial, ele não tem idade. Isso que você realmente apontou é evidente. Hoje a gente tem um youtuber com um patrimônio gigantesco, e nós vamos conversar também no YouTube em questões de herança digital. Então, quanto que vale uma conta de um TikToker, quanto que vale uma conta de um Instagram. Hoje a gente tem não só se preocupar com os bens materiais e direitos, a gente tem também que verificar essa questão da herança digital que está muito forte. Isso faz parte, né, da mudança do comportamento social contemporâneo, né, doutor Jean? Da evolução do próprio direito, né? Falando até em planejamento patrimonial, em questão de holding, teve o tema 796, salvo me engano, e houve uma decisão relevante em questão de integralização do excedente, que vai ser tributado em TBI. Então, são questões que o operador de direito, o consultor que lida com essas questões de planejamento, tem que se atualizar diariamente. As regras, né, de cada município em relação ao ITBI é de cada município, as regras do ITCMD de cada estado é de cada estado. Então, não digo que é difícil, mas é uma área que demanda estudo. É um emaranhado, né, doutor? E não só estudo, Marco. Eu acho que demanda sensibilidade de quem está atendendo, para entender, no final, aquele cliente que se sente feliz no final do projeto, é aquele que você conseguiu captar realmente as vontades dele. Doutor, agora tem uma pergunta aqui, a gente já falou, acho que uma ou duas vezes, quem sabe, nesses quase 9 anos aí de ADVJus no ar, né, a respeito de tema bem parecido com esse, inclusive a gente se valeu numa oportunidade do livro do Mamed, que fala muito de holding, né, e lá tem um tópico interessante, assim, qual a melhor argumentação para convencer empresários consagrados, né, da necessidade do planejamento patrimonial, porque, às vezes, aquela pessoa tem aquele poder dentro da empresa e ele acha-se, por exemplo, vou fazer um patrimônio, vou pôr um administrador, um arrode vai me tirar fora, eu vou perder força. Aí, o profissional da advocacia, qual a argumentação que vai usar com esse potencial cliente, doutor? A primeira pergunta que eu sempre ouço mas se eu doar tudo, se eu desfazer todos os meus bens, eu não vou ter mais controle. E é caso da caso, né? O controle numa criação de... Vamos citar o exemplo de uma criação de uma holding, com incorporação de imóveis, e tendo uma empresa vinculada a isso, fazendo parte desse patrimônio ou não da operação, isso vai ver cada caso, né? No caso de uma fazenda, faz sentido estar dentro da operação, no caso de uma outra empresa que tenha um outro objeto, não. A gente consegue fazer com que o titular do patrimônio não perca esse controle, porque a doação será feita com cláusulas que protegem ele, inclusive com cláusula de reversão. Se algum filho falecer, esse patrimônio reverte, volta, né, para o titular. Então, assim, o primeiro momento, antes, o que eu via há uns 8 anos atrás, era o convencimento pela questão financeira, de você demonstrar pela conta. A conta fecha fazer um planejamento. Hoje, além da elisão fiscal e os incentivos financeiros, eu acho que está muito na questão de pacificar uma família dentro de uma empresa. Então, a parte de governança é muito forte nesse projeto e acaba com o passo, às vezes uns mais longos, uns mais curtos, tendo esse entendimento e vendo-se que se faz necessário. Ok, muito obrigado, doutor Jean Carlos Nogueira, nosso colega, hoje participando aqui do ADVJus TV. Conteúdo excelente. Momento em que eu sempre falo, gosto muito.
aquele instante que chega no finalzinho do programa e a gente associa com o crepúsculo. Momento divino, gosto muito. Na sequência, o encerramento do ADVJus TV de hoje. Veja aí. Vinho Cobus Felino Malbec 2020. Tinto vermelho rubi intenso. No olfato, aromas de frutas negras frescas, ameixa e notas de grafite. Seu paladar é equilibrado, maciez nos taninos e frescor de uma safra jovem. Uva Malbec. Ele é produzido na vinícola Vina Cobos, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização, churrasco, dia a dia, comemoração. Excelente! Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho do nosso ADVJus TV de hoje. Olha, eu quero fazer aqui um parênteses, de agradecimento ao novo parceiro que hoje iniciou aqui a sua trajetória em nosso ADVJus TV. Trata-se da M2 Gestão em Condomínios e Serviços. E eu quero mandar um abraço especial, afetuoso, para o Dr. Diego Marques Gaspar e também para o Ângelo Lopes, que estão prontamente nos receberam com tanta simpatia lá nas dependências da empresa. Sejam bem-vindos, boa sorte com vocês aqui no ADVJus TV de hoje. ADVJus, tô ligado, ADV especial, venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um novo programa. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento M2 Gestão de Condomínios e Serviços. www.m2gestão.com.br